Durante um evento em Teresina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou e chorou ao relembrar a fome enfrentada por milhões de brasileiros, especialmente no Nordeste. Em seu discurso, Lula afirmou que combater a fome é um compromisso de vida e destacou os avanços sociais obtidos nos seus mandatos anteriores, mas lamentou o retrocesso nos últimos anos. E não foi só isso, Lula também deu uma resposta sobre o BRICS. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá! Boa tarde, Dai. Como é que é isso? Olá, Lula falou sobre a fome e se emocionou? exatamente. O Lula fala sobre a fome, se emociona. A gente vai dar uma alfinetada aqui, eu já começo falando Dai, sobre isso. Dai, só um pouquinho, falhou a tua voz um pouquinho, pode começar de volta? Oi, Aí, agora posso? sim. Ah, pronto. Tá bom também meu áudio, Ana? Tá ótimo. Então, Lula falou sobre a fome, Lula se emocionou, Lula emocionou todo mundo que estava naquela plateia, com toda certeza, e todo mundo que assistiu o vídeo. Mas a gente também vai dar uma alfinetadinha, porque Lula improvisando, às vezes saem algumas coisas que não são tão positivas assim. Só que o Lula é muito soberano, e eu já estou avisando, porque não é para todo mundo dizer assim, no primeiro minuto de corte, dizer vocês odeiam Lula. Não é isso, tá, gente? Tenham paciência, porque esse corte tem um plot twist. Então vamos começar primeiro já com Lula falando sobre a fome, e é muito, muito impactante quando o próprio presidente, para a gente ter noção de que um presidente da República, em um país que sempre foi dominado pela direita, majoritariamente foi dominado pela direita, em um país que tem uma democracia muito recente e um país que vem de uma herança escravocrata, uma herança violenta, uma herança em que só quem tem dinheiro chega naquele status de poder. E a gente tem um presidente que fala justamente que passou por um processo de fome. Então, não é um processo de pobreza apenas, um processo de escassez, é um processo que ele disse que tinha vergonha de falar que ele sentia fome. E ele fala isso, ele se emociona, ele emociona todo mundo. Vou te pedir para soltar esse vídeo, por favor, Ana. Bora lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou nesta terça-feira ao lembrar os tempos em que passou fome na juventude. O petista foi às lágrimas durante uma reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em que autoridades comemoraram a saída do Brasil do mapa da fome, anunciada pela ONU na semana passada. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche. E sempre era muito novo de fábrica e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro com vergonha de dizer que estava com fome e voltava para trabalhar. Isso acontecia. Lula destacou que sua trajetória pessoal o motiva a ter o combate à fome como uma de suas prioridades como presidente. De acordo com o Palácio do Planalto, a saída do Brasil do mapa da fome veio depois de decisões políticas do governo que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração de emprego e renda, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável. Gente, tem alguém que não se emocionou com esse vídeo? Né? Esse vídeo ele tem muitas camadas. E assim, qualquer pessoa no Brasil pode dizer que não gosta do Lula. Eu tenho muitas críticas ao Lula, por exemplo, sobre a política de drogas do governo de esquerda, do governo do PT, do governo de Lula. Então, eu sempre vou dizer que a política de drogas que é utilizada hoje no Brasil é uma política genocida. É uma política que executa jovens negros. Mas é inegável que a gente teve no Brasil avanços imensos em diversos setores. E sim, eu gosto muito de falar que eu sou fruto de políticas públicas, tá, Ana?
porque a minha primeira graduação, que é a comunicação, que é o jornalismo, é uma graduação que eu tinha uma bolsa de 50% do ProUni, um programa criado pelo Haddad enquanto ministro da Educação no governo Lula. Então, se eu ingressei novamente na universidade, eu tive o prazer, inclusive, quando eu estava grávida da minha filha, de falar isso diretamente ao presidente, porque, em geral, filhas de domésticas zeladores, de pessoas humildes, não ingressavam na universidade. Então, as políticas públicas são extremamente necessárias para o avanço social. Dentre essas políticas, de fato, o governo Lula traz uma política que é muito importante, que fala sobre a educação de você pegar a alimentação de pequenos produtores e utilizar nas escolas da região. A ideia de uma boa alimentação, eu tenho algumas questões sobre, por exemplo, o Brasil saiu do mapa da pobreza. Saiu, gente. Isso não quer dizer que as pessoas estão melhores de vida, que todo mundo está comendo bem. Significa que tem muita gente que hoje tem condições de comer, por exemplo, miojo. Então, a gente ainda tem muitas pessoas, milhões de pessoas ainda, com insegurança alimentar, ainda passando diversas dificuldades. As ruas mostram isso, as pessoas em situação de ruas mostram isso. Então, a gente tem uma questão que ainda é muito severa no Brasil. E no capitalismo é isso, para existir o rico tem que existir o pobre. Só que quando um presidente, o Lula vem numa escalada de várias ações nessa linha, né, Ana? Ele já deu uma entrevista dizendo que quem é pobre não pode votar no rico, porque o rico não vai querer ajudar o pobre. Nesse momento, nesse mesmo discurso, ele falou, por exemplo, sobre como essas políticas que foram trazidas pela esquerda, que foram aceitas, né, pelo tensionamento da esquerda dentro do Congresso, em que muitas vezes a gente pode falar sobre a fiscalização que não é aplicada de forma correta, mas existem. E aí ele fala, por exemplo, olha, a nossa ideia é fazer com que cada vez a América Latina esteja mais à esquerda, justamente nessa linha de soberania, de enfrentamento às desigualdades. Mas, Ana, o Lula também improvisa, e quando ele improvisa, aí eu vou te pedir para trazer a matéria. Vamos, a matéria do Terra. Falando do Lula improvisando, eu já fico... Já me dá assim um gelo no coração. Eu acho importante, que é justamente para a gente dizer uma coisa. Todo mundo erra, todo mundo tem uns pensamentos que a gente tem que dizer, opa, o que é que está acontecendo? Porque o Lula também chegou no encontro, né? Ontem ele teve um evento em que ele disse que o chefe do Estado ele não recebia muito. E sobre... Oi. A sua voz deu uma falhada. Ontem o Lula, né, ele foi para esse evento que ele falou sobre justiça tributária, e aí ele disse que o salário dele não é muito. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria do Terra, vamos, né, dar uma lidinha no que ele fala. Porque, gente, o presidente Lula, ele tem, né, ele tem um sincericídio aí, às vezes. Vou te pedir para descer um pouquinho, e aí ele diz, né, meu salário não é muito não, viu? Um salário dele é de 46 mil reais, gente. Ele disse que a vida dele não é fácil. Foi em tom de brincadeira, logicamente. Ele estava falando de justiça tributária. Ele fala, não pode a pessoa que vai no mercado comprar as coisas de comer pagar o mesmo imposto de renda que paga o Lula. E isso aí é extremamente correto. E aí ele continua, né? Meu salário não é muito não, viu? O salário do presidente, eu acho que é 46 mil. Aí paga 27% de imposto de renda, o PT cobra 4 mil na fonte. Eu tenho certeza que o PT está muito feliz que o Lula revelou quanto ele paga de contribuição sindical. E aí ele ainda fala que sobra mais ou menos 21 mil reais, que não é fácil a vida. E aí ele continua dizendo assim, eu levanto todo dia, me olho no espelho e falo, ô Lula, eu quero aumento. E eu falo, você não vai ter, então não dá. Essa parte foi engraçada. Eu disse vai reclamar que era pra quem, Lula? Você entendeu? Eu disse que era engraçado. E ao mesmo passo que ele faz uma crítica ali, pô, o presidente não ganha tanto, mas ele também compreende que quem tem o salário mínimo não pode chegar no mercado e pagar o mesmo tributo que ele paga. E é exatamente isso. Se o Lula vier na minha rua
e comprar uma água no mercado, ele vai pagar a mesma coisa que eu pago, e não faz sentido isso. Então, o Lula, ele tenta democratizar também o que ele fala, de forma muitas vezes equivocadas, mas quando a gente vai entender todo o contexto, e aí é o importante do bom jornalismo é esse, existe um sentido. E esse sentido, quando a gente vê, por exemplo, a entrevista que o Lula acabou de dar, e aí o plot twist, Ana, a gente entende perfeitamente o presidente que a gente tem hoje no Brasil, com todas as falhas, com todas as críticas que precisam ser feitas. Eu vou te pedir para trazer um trechinho que ele já comenta sobre a taxação do Donald Trump, que começou hoje, e sobre o BRICS. Porque quem esperou que o Lula desse um passo para trás, pelo contrário, o Donald Trump, eu tenho certeza, gente, os empresários e a direita brasileira está odiando o Trump nesse momento, porque o Trump colocou um trampolim para o Lula pular e ele está voando em relação a isso tudo. Olha só essa entrevista que ele deu hoje, Ana. Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo. Então, o que está acontecendo? A forma civilizada de dois chefes de Estado se negociar é se ele tinha vontade de tomar essa decisão contra o Brasil, ele poderia ter comunicado ao Brasil, poderia ter ligado, poderia ter proposto negociação. Mas nós recebemos o comunicado da taxação de forma, totalmente autoritária. E não é assim que nós estamos acostumados a negociar. Não é assim. Mesmo nesse momento, nós estamos ainda, tem muita gente do Brasil tentando conversar com gente americana. Nós acreditamos que um país que tem 201 anos de relação diplomática muito civilizada não vai jogar isso fora por causa, muitas vezes, de uma atitude destemperada de um presidente da República. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado um dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira, perguntaram, você vai conversar com o Lula? Agora não. Ou seja, nós estamos com os melhores negociadores tentando negar com os negociadores deles. Então, veja, eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é novas ameaças. Na outra carta, que ele anuncia, os 50%, ele diz textualmente, é porque o governo, quem está governando o Brasil, está cometendo erros. Ora, ele que cuida dos Estados Unidos, do Brasil cuidamos nós. É isso. Só tem um dono nesse país. Que é o povo brasileiro, ele vai repetir isso. Uhum. Essa entrevista foi para a Reuters, que é uma das principais agências de notícias do mundo. Então, essa entrevista que ele acabou de dar vai rodar o mundo com esse debate, com esse discurso. Quem é o Lula? Uhum. É o mesmo cara que passou fome, que sentiu a fome na pele, e aí eu me arrisco até a dizer, é o único presidente no Brasil que teve essa história, essa trajetória de vida. E é um homem que, assim, eu vi o que no chat alguém falar, é um milagre terem escolhido um metalúrgico, um sindicalista. Gente, eu não conheço ninguém que faça discursos melhores do que o Lula. Os melhores e alguns dos piores discursos também, que a gente diz, ai meu Deus do céu, são do Lula. O Lula é uma figura, é um ator político que é muito difícil a gente imaginar outro no Brasil, né, nessa nova geração como o Lula. Então é isso, gente. A gente teve, né, a honra de estar no mesmo momento de uma pessoa que tem um pensamento soberano e brilhante sobre política, que é o Lula. E aí eu volto a dizer, mesmo com muitas críticas e erros que eles possuem, sim, o nosso governo não é o melhor do mundo, a gente tem muitas questões a tratar, mas eu vou dizer para você, Ana, que é tão gostoso você ver um presidente sendo um presidente, não ficando naquele cercadinho ali, conversando através de publicação em redes sociais apenas, encarando de frente as pessoas, né, o público e também a imprensa, chamando a imprensa para dialogar e dizendo isso. O Brasil é soberano, eu acho isso fantástico.
E aí, só para finalizar, Ana, eu ia já falar essa frase, eu vi que alguém colocou aqui no chat, eu não lembro quem colocou, já tem um tempinho, mas é uma frase da Maria Carolina de Jesus, da escritora. E aí a frase é a seguinte: quem inventou a fome são os que comem. Quando a gente fala de justiça, justiça econômica, quando a gente fala de soberania nacional, a gente precisa entender o que é que a gente está defendendo nesse momento. Quando a gente vê aqueles parlamentares, né, travando a pauta sobre quem paga até 5 mil de imposto de renda não conseguir a isenção, sobre taxar bancos, bets e bilionários, e eles não querem fazer isso, é justamente porque eles não querem que o povo tenha o mínimo que é a dignidade. E a gente está falando não de Bolsa Família, não de programas sociais, mas é de acesso ao mínimo, porque sem pagar tantos impostos, com a taxação de bilionários, a gente consegue garantir o que a Constituição já diz, né? Saúde, educação, alimentação, moradia. É isso, né? Isso. Eu acho fantástico quando o Lula tem essa versão Lula soberano, Lula do povo, esse Lula que voltou para o Velho Testamento. É isso, Dai. Eu vou ser curta aqui para não alongar muito corte, mas não tem como negar que o Lula é um ator político único na história do Brasil, nesse sentido, como você bem apontou. Assim. É um presidente que conheceu a fome, que conheceu, né, a vida de verdade, e que fala desse lugar, né, e que enxerga esses problemas com um olhar particular, mas ao mesmo tempo é um ator político que se desenvolveu de forma tal que consegue enfrentar um presidente dos Estados Unidos, né, mantendo a soberania nacional. Então ele tá numa posição assim de um teste de força muito grande e tem se saído bem. Claro, eu concordo plenamente com você. Assim, o Lula discursando livremente sai os melhores discursos e é isso que trouxe ele até aqui como ator político. Aí não estou nem falando petista, não é nada disso. Como ator político, não dá para negar que ele tem um bom discurso. Mas também tem essas escorregadas. Mas eu vou lembrar uma coisa, eu juro que não é passação de pano. A Mari Maria falou aqui no chat e lembrou a gente, comparado com o ganho de muitos empresários, o que ele ganha, né, não parece muito comparado com os empresários, né? Mas o que ele fala sobre aumentar o próprio salário é uma estocadinha nos deputados, que aumentam o próprio salário, né? Então tem um pouquinho dessa provocação também. Nós ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Ficamos, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.